Olá, estudantes do oitavo ano! Nós vamos falar sobre um contexto da geografia. Meu nome é a professora Joyce e esse contexto da geografia que nós vamos abordar é sobre a ocupação do território americano. Então vamos destacar um pouco sobre essa dimensão populacional do contexto da América, do sentido de ocupação e distribuição da população do continente americano. Para isso, temos que refletir alguns questionamentos básicos, como, por exemplo, como esta população está distribuída, como se consegue analisar o crescimento de uma população e efetivamente analisar o lugar em que você mora dentro desses quesitos ocupação e distribuição. Dentro desse contexto, pegando aquele mapinha que está destacado aqui, nós percebemos que um continente americano, visualmente no mapa demográfico, ele se avoluma na seguinte perspectiva. Em amarelo, uma quantidade menor de pessoas, laranja um pouquinho maior e vermelho, mais intensidade de pessoas se avolumando. Então, olhando o mapinha, você literalmente percebe que existem alguns vazios demográficos no continente americano, de forma geral, desde a parte norte até a parte sul, e que nós temos alguns lugares onde a concentração é maior. Essa concentração é maior na região da América Central, observe, obviamente justificada também pelo tamanho, pelo espaço, isso também porque tem outras razões, e lógico que na parte tanto norte quanto sul, você percebe uma dimensão mais próxima do oceano, onde há um volume maior de pessoas. Claro que pela questão da chegada do colonizador, mas também pela fluidez comercial, que se estabelece a partir da parte mercantil. Então, este volume mais concentrado na região litorânea, ela se dá por uma questão também econômica, não só estrutural. Nessa conotação, obviamente, vamos fechar com uma atividadezinha para ver se vocês entenderam direitinho. Nela, nós vamos observar novamente o mapinha colocado aqui dessa dimensão de ocupação de concentração de pessoas e eu quero que vocês respondam os questionamentos a seguir. Primeiro, onde estão os índices mais altos? Nós já falamos, onde estão mais alto o índice de concentração de pessoas? Quais as porções que apresentam as menores densidades, onde tem aqueles chamados vazios demográficos? E onde? No território americano, ele é ocupado de maneira igual ou desigual? Novamente o mapinha para vocês observarem e agora respondam aí que nós voltamos já já.
Então, alunos, verifiquem os questionamentos adequados e dentro dos índices, dentro da distribuição e dentro do contexto do continente americano, o que nós percebemos? Que, obviamente, nós temos altas densidades demográficas distribuídas ao longo do litoral, que nós temos extremos com menor quantidade de pessoas. E dentro dessa ocupação, logicamente, é um território desigual, o que se avoluma em todo o planeta. Nós não temos uma distribuição homogênea da população. A população ela se distribui de maneira heterogênea no planeta. Dentro dessa conotação, obviamente, da distribuição desigual, claro que nós temos que analisar outros contextos, os contextos ligados a crescimento econômico e taxa de mortalidade. Ou seja, dentro da situação de economia mundial, nós percebemos que alguns quesitos aceleraram e deram uma nova conformação à estruturação do dimensionamento populacional. São eles: a urbanização, o alto custo na criação dos filhos, o ingresso da mulher no mercado de trabalho e a disseminação de métodos anticoncepcionais, fazendo com que haja para tudo isso uma necessidade de um planejamento familiar. Estas indicações fizeram com que, ao longo do século XX, a população tivesse uma nova estruturação. E nós percebemos que essa nova estruturação mostra o chamado crescimento demográfico. Dentro desse quesito crescimento demográfico, nós vamos analisar a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortos. E dentro desse quesito a gente percebe muito em todo o planeta um decréscimo da taxa de natalidade. Claro que cada região de acordo com a sua estruturação econômica e histórica. Mas quando olhamos na região da América anglo-saxônica, nós percebemos Estados Unidos, Canadá e México com uma conotação em que nós vamos ter uma taxa de natalidade ainda elevada dos três, porque são os três juntos, uma taxa de mortalidade já menor e como nós temos muitos nascimentos e poucas mortes, nós vamos ter um crescimento vegetativo alto. E isso nós vemos na América anglo-saxônica. Quando nós vemos de maneira geral, a gente percebe que gradativamente a taxa de natalidade vem diminuindo ao longo dos anos. E isso diferenciado nos países, diferenciado na sua estruturação. Por isso nós percebemos Canadá e Estados Unidos já com uma configuração de natalidade mais baixa, mas ainda vemos alguns países com uma taxa de natalidade alta, por questões ligadas àqueles elementos, urbanização, mercado de trabalho, planejamento familiar, entre outros itens. Então a gente literalmente identifica como sendo também uma reformulação. Outros elementos também entram nesse quesito, por exemplo, a questão saúde. Então, quando observamos a evolução dos métodos de saúde, principalmente preventivos, quando olhamos as campanhas de vacinação, o atendimento preventivo médico e hospitalar, bem como o melhor tratamento da água, coleta de lixo e esgoto, nós percebemos uma plenitude da vida humana. E isso gradativamente torna a expectativa de vida maior. Com a expectativa de vida maior, há uma necessidade de uma reorganização que confronta com aqueles outros elementos do planejamento familiar. Então, gradativamente, todos percebemos uma necessidade de reorganização. Então, o número de filhos gradativamente vai diminuindo de acordo com o lugar. Agora é a sua vez. Quero que você analise este gráfico, onde nós temos aqui do lado esquerdo, na coluna, o número de milhões de habitantes, e embaixo nós temos o período de datas, então nós temos de 1800 até 2005, e temos duas linhas, a linha verde, indicada pela América anglo-saxônica, Canadá, Estados Unidos, e aqui nós temos a linha azul, América Latina, do México para baixo. Então, nesse quesito, eu quero que vocês analisem e me digam por que a linha azul continua crescendo, nós comentamos, e por que a linha verde já está numa tendência de maior equilíbrio. Voltamos já já.
Então, alunos, de acordo com o que nós falamos, identificamos a vocês que depende do momento histórico e depende do momento econômico. Então, não há uma confrontação em que você fala de desenvolvimento, evolução nesse sentido, mostrando que um está mais adiantado que o outro. É uma questão de adaptação do lugar. Cada um deve ser visto com sua potencialidade naquele momento. Então, dentro dessa característica, obviamente, nós temos mudanças na taxa de natalidade da América anglo-saxônica, porque estava numa conotação e está numa conotação mais urbana, e já na América Latina a gente está entrando ainda nessa conformação da estruturação urbana. Isso não faz com que tenhamos que analisar como um atraso, e sim momento em que está se vivendo determinada região. Então, logicamente, analise esse quesito e, claro, que coloque a necessidade de um aprimoramento, de uma melhoria nas questões de saúde ligada à infraestrutura, por exemplo, água encanada, esgoto, coleta de lixo, e também em termos de planejamento familiar e de saúde, como, por exemplo, a vacinação e a estruturação médico-hospitalar. Dentro desse quesito, olhando aqui a variação do crescimento, a gente observa exatamente isso, que colocando aqui o número de pessoas, a população, e olhando a taxa de tempo passado, então veja, de 1950 até 2100, nós temos um equilíbrio sendo organizado. E mesmo aqueles em que em azul a gente pertence, vê a Ásia, nós vemos um grande salto populacional, a partir de 2100 a gente já percebe um declínio, levando àquela situação já comentada, que todos em determinado momento entram nesse momento de equilíbrio. O que difere é o momento em que cada um entra, em detrimento principalmente da ocupação e da melhoria da infraestrutura primária de vida das pessoas. Nesse quesito, obviamente, a gente percebe um grande salto de 2 bilhões de pessoas para 7, isso, logicamente, juntando a taxa de natalidade e a expectativa de vida. Então, graças à melhoria da infraestrutura mundial, estamos vivendo mais, mas em alguns lugares ainda temos muitos filhos. Então, isso resulta num volume total muito maior. Claro que gradativamente isso tende ao equilíbrio e uma adaptação das normativas, principalmente vistas pela ONU, como sendo aquelas necessárias para uma vida melhor, que é a extinção da pobreza, educação salutar, infraestrutura ligada ao meio ambiente, entre outros elementos. Agora, mais uma atividade para você observar. Nessa atividade, nós temos o chamado desenvolvimento econômico. Então, aquela situação da ONU, aproveito para puxar novamente. Quando falamos em desenvolvimento, não é uma coisa simplória. Nós temos que olhar a estrutura total. Então, para falar de desenvolvimento, temos que pensar na infraestrutura das pessoas, no sentido de vida, acesso educacional, acesso à saúde, acesso a uma vida salutar. E quando atingimos esse processo, ele difere de lugar para lugar. Só que dentro da ONU nós temos alguns objetivos a cumprir e que estabelecem um mínimo satisfatório para a vida nos determinados lugares do planeta. Por isso é que aparece esta informação aqui, onde diz o seguinte: de acordo com o novo informe da Comissão Econômica da ONU, em 2047, idosos com mais de 65 anos ou mais vão superar o número de indivíduos com menores de 15 anos. 1 em cada 5 latino-americanos e caribenhos idoso em 2050. Então percebemos uma expectativa de vida maior. Outro item da reportagem. A população da América Latina e Caribe alcançará um teto em 2058 de 767 milhões de pessoas. A partir desse ano, a tendência será de diminuição do número de habitantes. Fenômeno associado à queda da fecundidade, menos filhos, e ao saldo migratório negativo, ou seja, menos circulação. As previsões foram divulgadas pela Comissão Econômica da América Latina e Caribe na ONU. Essa população, então, vai diminuir no quesito geral. O que nós vamos fazer? Eu quero que vocês identifiquem na reportagem as mudanças que ocorrerão. O que vocês perceberam que a gente tem como mudança principal no crescimento da América Latina? O que vocês podem fazer como análise? E voltamos já já.
observem, alunos, dentro da conotação, vamos voltar o slide e olhar novamente que os critérios que a ONU estabelece como sendo os principais para a primazia da vida é o estabelecimento da qualidade desta vida. E a qualidade dessa vida se faz pela diminuição de alguns itens. Pobreza, aumento educacional, saúde materna, saúde do idoso, saúde em termos de infraestrutura econômica. Todo esse contexto é necessário para a organização interna de determinado lugar. Por esta razão, quando analisamos essas diferenças, obviamente a gente percebe que a população da América, tanto latina como carimbenha, ela vem atingindo melhorias. Claro que alguns pontos ainda necessitam mais melhorias, mas já houve muitas melhorias. E essas melhorias possibilitaram o advento de uma maior taxa de expectativa de vida. Então, literalmente, estamos vivendo mais. E esse viver mais representa um número maior de idosos. E por isso até uma conformação social diferente, em que nós temos esses idosos e esses cada vez mais ativos idosos, porque estão chegando à plenitude desta idade com maior qualidade de vida. E que representam uma grande estruturação, uma grande reestruturação social na nossa existência. Por isso que é importante a gente observar que há uma nova conformação da estrutura da população, não só da América, mas pode ser vista em termos de Brasil. Espero então que vocês tenham feito uma boa abordagem sobre a ocupação no território americano, que tenha ficado claro que nós temos que abordar de uma maneira geral, mas identificar as diferenças, respeitar essas diferenças e falar de um crescimento mais adequado a uma vida digna e comunitária dentro desse mundo em que nós estamos, que é a nossa casa maior. Até um próximo encontro!